Bom, e a segunda frase... Você tem um sonho. Tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Essas frases eu acho que servem muito para qualquer pessoa. Então eu deixei elas aqui só para vocês escutarem e fazer uma reflexão com vocês mesmos. E no estágio, para piorar tudo, ele, além de tudo que já estava acontecendo, o cara que lá gerenciava o estágio e tudo mais, ele tava tratando o cara mal, pedindo pra ele pegar cafezinho, lanche, estacionar o carro. Tava tratando ele igual capacho. E ele se sentia humilhado, deixa eu falar exatamente o que ele falou, menosprezado e desvalorizado. Pra piorar tudo, ainda tinha isso. E pra piorar mais ainda, ele ainda tinha o filho que ele tinha que cuidar e tudo mais, creche. Então ele teria que fazer o que os outros estagiários faziam em 9 horas, ele faria em 6 horas. Então, ele tinha um tempo reduzido, ele pegava várias conduções, ficava muito tempo de transporte público, tinha que pegar ainda o filho na creche, e esse momento a bola de neve dele já estava muito grande, ele estava super sobrecarregado, mas ainda assim ele não desistiu. Nesse processo de ele perceber que ele só tinha 6 horas, enquanto os outros tinham 9, ele começou a usar algumas estratégias. Ele não desligava o telefone, o que dava mais 8 minutos para ele, ele não bebia água, porque isso não gastava tempo, e também não havia necessidade dele ir ao banheiro depois. E com essas pequenas coisas ele ganhava um tempo, mas ele via que ainda não estava dando certo, porque nos últimos 2 meses ele não tinha fechado nenhum contrato, nenhum negócio. E aí foi aí, você que não reparou no filme, vá lá e repare. Se você vai assistir esse filme, ele para de seguir a ordem da lista, na casa ele estava de baixo para cima, e ele seleciona quem ele vai ligar. E na primeira ligação que ele fez um selecionamento, ele selecionou quem ele ia ligar, ele já conseguiu, e o cara falou assim: você consegue estar aqui em 20 minutos? Brother, era quase humanamente impossível ele estar lá em 20 minutos, mas mesmo assim, ele foi igual um louco, foi tentar lá chegar e não conseguiu. E ainda pra piorar, né, porque, né, toda desgraça pra pobre é pouco, ele foi, roubou o carro do patrão, que pediu pra ele estacionar, né, o cara lá que tava pedindo, e aí ele estacionou, não pagou o estacionamento, que tem um negócio lá de botar moeda pra você liberar 1 hora, e tomou uma multa. Mais um dinheiro que ele, no último dinheiro que ele tinha, na verdade, ele foi pagar a multa. No final das contas, ele foi na casa desse futuro cliente, foi conversar com ele e tal, falar que, putz, desculpa aí por ter só que vim te pedir desculpa porque eu fiz você esperar e tudo mais. Vim aqui pedir uma desculpa pra você, pra gente conversar e tal. E falou que é no jogo, que não sei o que. Acabou que ele conseguiu um lero, pegou e falou assim: eu tenho um camarote fechado. E conseguiu puxar o cara pro camarote. Eles foram no camarote e o cara foi bem claro com ele, falando que não ia fechar negócio com ele, que nunca ia fechar negócio com aquela corretora. Mas malandramente, Chris fez um baita no network ali no camarote, entregou vários cartões que possivelmente poderiam ser futuros clientes para ele. Com isso, o Chris fez o que a gente sempre fala que tem que fazer, e é network. Você precisa ter network, você precisa aproveitar as oportunidades para conhecer novas pessoas. Como eu já falei aqui no canal, network é muito importante. Se você não tem network, se você não falou com as pessoas, não conheceu pessoas e tudo mais, não adianta. Você não vai ser ninguém. Você só consegue se você tiver um network. Você precisa conhecer mais pessoas e abrir os seus horizontes. Senão você não vai conseguir. E o Chris fez muito bem isso. Viu que não ia conseguir aquele cara e conheceu várias outras pessoas. E no futuro conseguiram vários contratos com ele. Parecia que tudo estava indo bem. Ele foi, conseguiu vender as últimas 4 máquinas que ele tinha para vender. Ia conseguir se manter por mais um tempo e tudo mais. Estava tudo fluindo muito bem. Mas você se lembra do imposto que ele ficou devendo? Chegou a cartinha da Receita Federal falando que ele deveria pagar os impostos. E antigamente isso era possível. Foi retirado o dinheiro da conta dele para pagar todos os impostos. Com isso sobrou $21,33 para ele passar o resto do tempo até acabar o estágio. Naquela época isso era algum dinheiro, mas mesmo assim é muito pouco dinheiro. Isso quer dizer, aí né, chegando no momento, já tá no final do momento de se declarar seus impostos, por favor, declara. A receita chega em alguma hora. Eu vi que eu deixei meus ventiladorzinhos ali, né? Tudo bem, muito bom esse ventiladorzinho de caminhoneiro, maravilhoso. Nesse momento, ele vai no amigo e vai cobrar $14, que agora faria muita diferença pra ele. Sabe o que o amigo falou? Ele falou que, não, eu não tô te devendo nada, eu te ajudei na sua mudança. Mas só foram 2 quadras, mas eu te ajudei, a gente já tá quitado. E depois de muita gritaria, ele fecha a porta na cara do Chris. Fazer o quê? Nesse momento, a gente vê quem realmente é amigo. Mas aí, num lapso de sorte, ele consegue achar o mendigo que estava com a máquina dele. Você lembra daquela máquina que ele perdeu lá no metrô? Ele pegou a máquina do mendigo de volta e finalmente ele tem um dinheiro agora que ele pode vir a conseguir. Ele vai no consultório médico, apresenta a máquina e a máquina está quebrada. Cara, tu se deu muito mal, na moral. O cara só se ferra. Mas se ferra muito.
Caraca! Aí o cara não pagou ele lá, aí quebrou a máquina. Aí, pra piorar a vida dele, ele chegou no motel pra dormir, as coisas dele estavam lá de fora. Ele não pagou o motel, ele foi despejado do motel. Mais uma coisa aconteceu, ele voltou na casa do amigo, que nem atendeu ele, não abriu a porta, fazendo com que ele fosse dormir na rua. E gera a cena mais triste do filme, que foi quando ele inventou pro filho que a máquina era uma viagem no tempo, eles estavam de dinossauros e foram dormir na caverna. Depois desse dia, ele começa a tentar dormir no abrigo e alguns dias ele consegue. Não são todos, mas alguns dias ele consegue, então todos os dias ele tem que tentar ir pro abrigo. Isso faz com que ele trabalhe menos ainda do que as outras pessoas que trabalham 9 horas por dia. No abrigo, na primeira vez que ele consegue dormir, o abrigo não tinha luz. Pelo fato de não ter luz, ele tinha que ler o livro que foi dado no estágio para ele. O que ele fazia? Ele ficava em pé na janela, que era bem alta, ele ficava com o livro assim na mão, olhando de cima, para poder pegar a luz que vinha do lado de fora, ou a luz do poste, de noite a luz do sol durante o nascer do sol, para conseguir ler o livro. Então ele lia o livro em pé, segurando o livro assim em pé. O cara é um guerreiro. Depois do cara se ferrar uns absurdos, mas se ferrou muito, mas muito, ele finalmente conseguiu começar a colher os frutos daquele network que ele fez lá no jogo de futebol. Porém, ele ainda é estagiário, ele ainda não ganha comissão por isso, então ele não tá ganhando nada. Ele começou a fechar negócios com esses estagiários. Lembrando que fechar negócios era uma coisa crucial para poder decidir quem ia ganhar o estágio ou não, quem ia conseguir ser contratado ou não. Ele estava indo muito bem nesse aspecto, porque ele começou a fazer network. Numa das saídas dele da empresa, aconteceu mais uma coisa, que foi no momento que ele estava saindo, o velho lá que contratou ele pro cargo de estagiário e tudo mais, estava saindo do táxi e esqueceu a carteira no andar de cima. E ele pediu $5 para poder pagar o táxi. Nós podemos ver nesse momento na carteira que ele só tinha $7. Então ele pegou os últimos $5 dele ali e pagou o táxi pro superior dele e pediu urgente ali os $5. Que pro superior, aqueles $5 não era nada, mas pro Chris era quase todo o dinheiro dele, o que deixou ele numa situação bem complicada. E ainda pra piorar, essa noite ainda, eles foram tentar dormir no abrigo, não conseguiram abrigo, foram pro restaurante para poderem comer alguma coisa. Você pode ver claramente que a criança come e o Chris não se alimenta. E aí fica aquela situação onde você vê que a situação tá bem complicada. E pra piorar, ele pega o último dinheiro dele, compra uma passagem de metrô e os dois dormem no metrô essa noite para não dormirem nas ruas ou na caverna, como o filho sugeriu. Agora, com uma mente super pra frente, o Chris consegue pensar em uma solução. Ele doa sangue, que antigamente você recebia dinheiro para isso, ele recebe $24. Com esses $24, ele pega $8 e consegue consertar a máquina dele. A última máquina, aquela que ele pegou do mendigo, finalmente consegue ir no médico e vender a máquina por $250. O que permite que ele passe as 4 semanas tranquilo. Ele passa uma noite num hotel normal, consegue descansar, tomar um bom banho, dormir numa boa cama e continua até o final do filme, e ele consegue segurar aquela barra até o final. No final do filme, ele se encontra numa situação onde está de final de estágio, no último dia dele de estágio, e ele é chamado por aquele cara que ficava mandando ele fazer um monte de coisa para a mesa, que foi a primeira mesa que foi contratá-lo como estagiário. Naquele momento ele faz mais uma brincadeira, que ele falou assim: dessa vez eu não pude vir com outra blusa, ele tava com um bom terno, infelizmente ele não conseguiu vir com uma outra blusa diferente dessa vez, seria o último dia dele. Na verdade, o cara fala que não, hoje é o seu último dia, mas amanhã é o seu primeiro dia. Pode aparecer às 11. E aí nós vemos que Chris finalmente conseguiu a tão sonhada carreira de corretor e ele consegue também uma boa de uma graninha. E ainda para finalizar, no finalzinho, ele saindo da sala, o velho chama e fala assim: aqui os $5 que eu te devia. E ao final do filme é avisado que ele conseguiu finalmente o seu emprego, que ele depois de alguns anos fez a sua própria corretora, que se chama Garner Rich, em 1987. Até hoje, Chris Rich foi um empresário muito bem sucedido, fez várias coisas muito grandes, várias coisas multimilionárias, e o cara é um baita de um exemplo. O filme fala muito sobre essa pegada de superação, aproveitar oportunidades, e você tem que ter isso na sua vida. Você tem que entender que a vida vai te dar algumas oportunidades, mas você tem que estar pronto para agarrá-las. Você tem que tentar, você tem que ir atrás, você às vezes vai ter que tomar algumas situações de riscos para talvez no futuro você se tornar um futuro milionário. Eu acho que esse filme é muito bom. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, vale muito a pena. O filme é
perfeito em vários aspectos. Tenta chegar com essa visão empreendedora, não só um filme pra você chorar, é um filme muito, muito bom. Eu vou tentar trazer mais desse conteúdo aqui no canal, se vocês tiverem interesse nesse tipo de conteúdo. Se vocês não tiverem, tudo bem, eu vou trazer da mesma forma, né? Pelo menos um videozinho desse por mês, talvez, ou até um pouquinho mais espaçado. Dá muito trabalho fazer isso aqui, muito trabalho. Você que sempre faz isso de relação à análise de filme e tudo mais, cara, meus parabéns. É muito trabalhoso. Eu comecei por volta de 10 horas da noite, tô acabando agora às 5 da manhã. É muito trabalhoso fazer isso aqui. Vocês não têm noção. Eu vi o filme 2 vezes pra poder escrever as coisas e tudo mais. E eu não consegui cortar muitas coisas porque o filme é sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma recomendação de algum outro filme, coloca aqui nos comentários pra eu estar lendo e talvez fazendo no mês que vem um pouco sobre outros filmes e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral. Deu muito trabalho fazer isso aqui. Então me dá uma força aí. Desculpa ter gravado sentado, mas putz, 50 minutos de vídeo bruto é punk, é complicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e tchau!